Bíblia King James atualizada. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Itita; Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. E da mesma forma, Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basemate gerou Reuel, Olibama gerou Jeus, Jalão e Corá. Esses, portanto, foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos, porquanto as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por esse motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, o nome dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz, a concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naatã, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, netos de Adá. Eis os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naatã, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Olibama, e eis os filhos de Aolibama, esposa de Esaú, os chefes Jeus, Calau e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Aolibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Esses foram os filhos de Esaú, que é Edom, e essas foram todas as tribos que dele descenderam. Eis os filhos de Seir, o Oreu, que moravam na região naquela época: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses descendentes de Seir foram chefes das tribos dos Oreus no território de Edom. Lotã foi pai dos grupos de famílias de Ori e Emã. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e Emã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Eis os descendentes de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando apacentava os jumentos do rebanho de seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná, Dissom e Aolibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dizom: Endã, Esbá, Itrã e Querá. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zava e Acã. Eis os descendentes de Dizã, Uz e Arã. Estes foram, portanto, os chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná,
Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Horeus conforme as divisões de seus clãs por toda a região de Seir. Eis os reis que reinaram sobre a terra de Edom, antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobate, filho de Zerá, de Bosra. Joabe morreu e Uzã, da região dos Temanitas, foi seu sucessor. Então Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade era chamada Avite. Hadade morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, nas proximidades do Eufrates, o rio, reinou em seu lugar. Saul morreu em Baal-Anã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu e Adar governou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Pau, e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs e regiões onde viviam cada uma das tribos: Timná, Alvá, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor dos edomitas.